Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Itavuano. Certo? Vamos para a correção das páginas 53 e 54 do livro didático de vocês. Fala aqui, professor Tiago Rocha. Certo? Vamos lá. Na página 53, primeira questão, fala o seguinte: com suas palavras, defina resumidamente as seguintes categorias de migrantes: refugiado, deslocados internos, requerentes de asilo e asilados políticos, certo? Aí aqui, refrescar a cabeça de vocês. Refugiados, aqueles que fogem do seu país, geralmente em grupos alegando temores fundados por perseguições, conta de crises humanitárias em seu local de origem. Deslocados internos são aqueles que fogem das mesmas razões, condições, porém permanecem dentro do seu próprio território, certo? Requerentes são as pessoas que fizeram, por intermédio da ONU, Organização das Nações Unidas, uma solicitação para receber o status de refugiado e aguarda a resposta. Asilados políticos, sem intermédio algum da ONU, solicitando asilo diretamente com o líder máximo político do outro país, de uma perseguição geralmente por parte de seu governo. Então é essa pessoa. As respostas vão basear nisso daí. Não quer dizer que eu quero nas entrelinhas. Leiam lá com atenção, com suas palavras, certo? Aí a questão 2, eu vou dar uma expandida aqui na telinha, vocês vão ver o professor em tela cheia agora. Vamos lá. Com suas palavras, explique as principais diferenças entre os fluxos de imigrantes haitianos e venezuelanos. Vou explicar para vocês um pouquinho. A questão da migração dos haitianos foi bem diferente recente agora dos venezuelanos. Por quê? A questão do Haiti, de fato, eles fugiram de um sistema totalitário de um governo no passado, que hoje já foi bem diferente. Que aí até o período de 2010 foi quando eles tiveram aquele terremoto, forte terremoto que devastou o país. Então eles precisavam buscar um novo lugar para tentar sobreviver. Então a diferença foi essa. E o que acontece? Ele está perguntando aqui também, recentemente, no que diz respeito à rota utilizada e às razões. O Haiti, principalmente, eles estavam fugindo de uma segregação que estava dentro do seu país, um governo totalitário e uma situação muito complicada em relação ao seu líder interno, e se agravou também com a questão do terremoto que eles sofreram, certo? Venezuela já é um problema muito longo, é um país que vem de algumas ditaduras, agora do próprio governo do Maduro, Nicolás Maduro. Ele é um governo que só pensa na questão do próprio governo, e a questão de miséria no país cresce e faz com que eles migram lá de Roraima aqui para o Brasil, procurando e tentando uma vida melhor do que eles tinham lá. Questão de saúde básica, eles não têm o mínimo. Muitos criticam o SUS, o nosso SUS, porém, eles não têm nenhum SUS. E o SUS, as pessoas se vacinam, passam ao médico gratuitamente, independente dele ser brasileiro ou ser um estrangeiro. Então, há facilidade, certo? Então é para vocês analisarem. No caso, a correção é mais para estar orientando como que vocês responderam, porque está pedindo para vocês escrever com as próprias palavras, né? Aí está aqui. Observe o mapa abaixo, que é o mapa de Moçambique, que só para capitulá-los, na página 54, certo? Analise a característica dos dados que demonstram sobre as atividades econômicas, certo? Aí está lá, desde o setor agrário, pesca, mina, indústria, energia e construção. Que aí vocês vão ver que a maior parte em todo o território de Moçambique é o setor agrário. Tudo é em volta do setor agrário, agricultura, questão rudimentar. O que hoje aqui no Brasil é moderno, lá ainda é o arcaico, né? Aí a B, analise o que o contraste da cidade de
Naputo indica sobre o processo de urbanização em sua relação ao acesso da população em serviços de Estado. Aí vocês forem analisar Naputo, o que acontece? É uma cidade bem diferente porque ela tem uma agricultura bem reduzida, ela tem a questão da indústria e energia muito grande, transporte e comunicação, tem comércio, construção civil, ela tem um dado de mina, pesca, saúde, que os outros países, como vocês tanto estão vendo aí, é minúsculo. Nas outras localidades, nas outras cidades, é minúsculo. E já Naputo já consegue ter uma, uma complexidade melhor. Então, no caso, isso na cidade de Naputo, ok? Certo, vamos lá. Observe o gráfico da página 50 para responder, certo? Só recapitulando, mostrando aqui o gráfico da página 50 para vocês. É esse daqui, certo? Esse gráfico está lá, entre o continente americano e o africano. E as duas regiões do continente americano estão representadas, qual apresenta o maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes e outras regiões que saem. Como vocês podem bem observar, um saldo positivo, como ele coloca aqui, é a Oceania. É onde vai ter um menor fluxo de pessoas saindo. E outras vão estar chegando. Na B, entre o continente africano e as duas regiões do continente americano estão representadas, qual apresenta o maior saldo negativo em relação à quantidade de pessoas de outro continente. Então é para comparar o americano e o africano. Então vamos lá e vamos observar bem a América e a África. Então o que acontece? Um saldo melhor, sim, digamos que melhor, porém não é o africano, porque o que acontece? As pessoas não querem ir para a África, elas saem da África por conta de toda a problematização que existe dentro daquele país. Então ele procura algo fora. Não outras pessoas daqui do Brasil, eles querem ir para a África, para trabalhar na África, para viver na África. Nem todos fazem isso. É um índice muito pequeno, certo? Então, nossa correção chegou ao fim. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Abraço a todos.